Olá, amigo! Olá, amiga! Olá, cidadão! Olá, cidadã! A tecnologia tá chegando a um nível tão espantoso que até eu tô assustado, cara. Recentemente chegou pra mim o Pamu Slide, o fone que eu fiz aquele unboxing, que eu perdi R$ 230 pro governo por causa de taxas alfandegárias. E sinceramente, um fone à prova d'água, com power bank sem fio, com uma bateria de 2000 mAh, com até 60 horas de música, com botões touch, com microfone, com certificação de áudio, aptX, com um mecanismo slide, literalmente me impressiona. Apesar da caixa ser bem premium, ela vem com básico, como um excelente cabo Type-C, manuais da Pamu, 6 borrachinhas extras, sendo que essas borrachinhas têm uma sacada muito genial, onde a Pamu manda várias borrachinhas de diferentes tamanhos para ter aquela certeza que vai caber no seu ouvido sem machucar, e por último, a caixa do bichão. Com exatos 2000 mAh, com a capacidade de carregar em até 5 volts, a parte traseira do Pamu Slide é bem sinistra. Afinal, digamos que essa parte circular onde está batendo a luz pode incrivelmente funcionar como um carregador sem fio e carregar o seu aparelho por indução. Ou seja, se você tem um Galaxy S7, S8, a linha da Samsung ou um iPhone, vai funcionar apenas tocando ele aqui. E eu simplesmente adoraria ter um aparelho compatível para testar isso nesse momento. Uma coisa que me chamou muita atenção também foi o mecanismo slide desse fone, que me pareceu muito robusto e muito bem construído. Ouso dizer que é bem parecido com o do meu Nokia 5200. E com a junção do meu Samsung Beat, temos 3 mecanismos slide para comparar. A parte frontal do fone tem esse couro que me dá um puta medo de manchar e ficar amarelado com o tempo, ainda mais porque a Pamu me mandou na cor branca, porém superstições e medos à parte, assim como o Jux e Junspots tinha sua saída Type-C, o Pamu Slide também tem. E se você for entusiasta de tecnologia, deve entender que isso significa carregamento mais rápido e uma transferência de dados melhor. E jovens, falando a respeito da bateria do produto, fora da dock, esses fones suportam até 10 fucking horas de música. Agora, se você juntar a bateria dos fones com os 5 ciclos que a dock suporta, isso dá mais ou menos entre 50 e 60 horas de música sem precisar de uma tomada. É simplesmente bizarro, cara. E tudo isso com um grande truque na manga. Os Pamu Slide têm a certificação IPX6. Isso significa que se os seus fones chegarem a cair na água, eles vão sobreviver se você tirar rapidamente. Por isso que, jovens, no final das contas é um fone tão bom, tantas funções, que chega a ser ridículo, já que nunca na vida eu iria imaginar que um fone de ouvido iria carregar um aparelho celular sem fio. Tudo isso porque tem uma coisa muito maneira, que é o fato das borrachinhas adaptáveis ao seu ouvido e tudo mais. Ele não pesa, é um fone muito maneiro, e com a borrachinha do tamanho do seu ouvido, você deixando ele meio tortinho assim, é a forma correta de usar. O áudio é muito bom, muito claro. Eu acho que deu pra perceber mais ou menos o que eu tô falando. Não é não, rapaz? Os fones são carregados por conectores magnéticos, esses dourados aqui, e caso você tenha dúvidas, esse é o LED do fone. Logo acima, na região do meu dedo, ele tem um botão touch invisível, ou seja, esse fone liga sozinho e desliga sozinho, sendo que com um toque você dá play pause, com 2 toques você troca de música e mantendo seu dedo pressionado, você consegue controlar o volume da sua música sem precisar pegar o seu smartphone. É simplesmente bizarro. Um fone com microfones de excelente qualidade que ficam localizados aqui na parte traseira do aparelho. É muito premium. Bota premium nisso. Porém, ele tem um lado muito negativo, já que a caixa dele vem com notch, onde claramente a Pamu copiou o iPhone X. Porém, brincadeiras à parte, deixando de tanta baboseira, vamos finalmente para a parte de áudio. Antes de fazer o teste de bass com vocês, esse fone tem uma coisa muito interessante que todos os outros fones que eu tinha testado aqui não tinha. E eu vou dar o exemplo do Juxi Sports. O Pamu Slide é um fone que ele tem uma calibração perfeita entre Clear Audio e Bass. O que eu tô falando? Vários fones, como esse meu da AirPlus, foram feitos simplesmente para serem altos. Ou seja, são fones com áudio bom, aceitável, mas não tão limpo quanto eu gostaria. Daí o que aconteceu? Na minha vida veio o Juxi Junspots, que tem a tecnologia Clear Audio, com excelente controle de agudo, com várias funções, porém ele não tinha bass. Era um fone com bass, mas não com tanto bass quanto eu gostaria.
Daí o Pamu é o melhor dos dois mundos, afinal você tem um fone alto, você tem um fone com bass e ao mesmo tempo você tem um fone com áudio muito limpo. Quando a moça falou Connected, você que usa fones Bluetooth deve ter ouvido essa frase milhões de vezes, eu me espantei com o nível de nitidez do áudio. Então você acaba tendo um fone com mais decibéis, um fone com áudio mais claro, um fone com funções de power bank, tudo isso sem fio. Se você tiver um aparelho compatível, só botar a traseira do seu aparelho na traseira do fone. Você acaba tendo um fone com mecanismo slide, você acaba tendo um fone com a certificação IPX6, você acaba tendo um fone tão complexo com saída Type-C, um fone tão complexo com excelentes microfones, botões touch, que me deixa simplesmente sem palavras. Não que o Jux seja um fone ruim, ele é o meu fone do dia a dia, eu amo esse fone, ele encaixa perfeitamente no meu ouvido depois que eu me acostumei com ele, porém, é bizarra a forma que a Pamu calibrou o melhor dos dois mundos entre o Bass e o Clear Audio. E depois de 6 minutos falando, vamos pro teste de Bass e dar adeus. Esse foi o vídeo do Pamu Slide. Espero que isso tenha sido útil pra alguém e fui! Fica pro teste de áudio, mano.